a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Aqui é José Rosa, da comunidade Cristo Servo, e é muito bom estarmos juntos mais um dia neste Evangelho de hoje. Hoje, 8 de março de 2021, segunda-feira. O Evangelho é o de São Lucas, no capítulo 4, versículos do 24 ao 30. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vimos na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, Jesus falando na sua cidade, Nazaré. O contexto aqui é que Jesus estava em Nazaré, portanto, a cidade onde ele cresceu, foi criado. Ele falou na sinagoga a passagem do profeta Isaías, onde diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, no capítulo 61. E ele diz: hoje se cumpre, versículo 21, hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. E imediatamente as pessoas olharam para ele e perguntaram: não é este o filho de José? Aí vem então a leitura de hoje a partir do versículo 24. E aí que Jesus disse: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. E ele cita 2 passagens do Antigo Testamento. Um é sobre Elias, que vai a uma viúva da cidade de Sarepta, na Sidônia, enquanto na sua cidade tinha várias viúvas que ele podia ir para poder se refugiar. Portanto, ele não foi bem-vindo na sua cidade, na sua terra, mas foi bem acolhido em outra cidade. A mesma coisa acontece com o profeta Eliseu, quando havia muitos leprosos em Israel, na sua terra. Contudo, nenhum deles foi curado, porque ele não acreditou no profeta. Foi preciso vir um sírio, Naamã, procurar Eliseu. E Eliseu, então, curou este leproso e não curou os demais leprosos da sua cidade. Jesus está dizendo por quê? Porque está intrínseco aí neste: o profeta não é bem-vindo na sua pátria. Jesus está perguntando por que o profeta não é bem-vindo na sua casa. O que acontece com as pessoas? Porque elas não acreditam nos profetas da sua própria terra. E então os que estavam ali, os fariseus, aqueles que estavam na sinagoga, levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída e tinham intenção de lançá-lo no precipício. Mas Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou seu caminho. Jesus não se importou com a implicância destes que não davam valor aos profetas da sua casa, da sua terra. E Jesus continuou o seu caminho, continuou fazendo aquilo pelo qual ele tinha sido destinado a fazer, aquilo pelo qual ele tinha decidido fazer, e obedecendo ao Pai até a morte e morte de cruz. Vai dizer São Paulo. Ele continuou, não importando o que as pessoas pensavam, o que as pessoas achavam, se elas acreditavam ou não nele, porque ele era de casa. Mas ele continuou fazendo aquilo que ele precisava fazer. Continuou o seu caminho, vai dizer o versículo 30. Partindo para a meditação do Evangelho de hoje, podemos perguntar: o que este Evangelho tem a ver com a nossa vida?
que Jesus quer nos dizer a cada um de nós, do nosso tempo atual, para mim, para você, para nossa casa, com este Evangelho. Podemos fazer 2 perguntas básicas. Será que nós somos esses profetas que não somos bem recebidos na nossa pátria? A pátria aqui no sentido mais amplo, né? Na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado ou mesmo no país? Será que nós não estamos conseguindo ter bom êxito e por causa disso estamos desistindo de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho? Estamos desistindo de sermos cristãos autênticos, verdadeiros? Não estamos fazendo como Jesus fez, passando no meio deles, quando aqueles que estavam na sinagoga, os fariseus, saduceus e etc., tinham a intenção de lançar Jesus no precipício. Jesus passou no meio deles e continuou o seu caminho de evangelizar, o qual ele tinha aceitado esta missão, esta vocação. Será que nós estamos desistindo porque não estamos tendo bom êxito na nossa casa? Ou não? Ou estamos continuando o nosso caminho de evangelizadores? Lógico, não é o caso de Jesus, mas nós precisamos pensar por que, de fato, nós não estamos tendo êxito. É porque as pessoas não acreditam, não têm fé, não dão valor aos profetas da sua casa, ou porque eu tenho palavras vãs, porque eu falo e não faço aquilo que eu falo. Sou hipócrita, como Jesus acusou muitas vezes os fariseus. Pois bem, ou nós somos esses profetas, ou nós somos estes que não aceitam os profetas de casa. Será que quando seu esposo, sua esposa fala com você, será que quando seus amigos, seus familiares falam com você, tentam evangelizar você, tenta te direcionar, você não aceita, você não acolhe, porque você diz: quem são eles para me dizer o que eu devo fazer? O padre da sua paróquia, quando dá o sermão e você diz: esse comedor de arroz e feijão como eu, quem ele pensa que é para falar essas coisas? Na hora da confissão, né? Vou confessar com um homem? Será que somos estes, então, que não acolhemos os profetas que Deus nos envia e matamos esses profetas, fazendo com que eles talvez desistam de anunciar porque não está vendo resultado? Ou às vezes matamos mesmo, como Jesus acusou muitas vezes, que o povo matava os seus profetas, matavam, tiravam vida, decapitava, degolava, apedrejava. Será que nós estamos de alguma maneira matando esses profetas que estão próximos de nós, que Deus mandou para abrir os nossos olhos, para nos encaminhar para a libertação, para ser canal de graça para nós, para mim e para você? Quem nós somos? O que nós estamos fazendo? Somos esses profetas ou somos essas pessoas que não acolhemos esses profetas? Como está sendo a nossa recepção dos profetas? E enquanto profetas, estamos desistindo? Não estamos dando bom testemunho? Ou sim, estamos fazendo a nossa parte? Ou sim, estamos continuando no caminho do Senhor? Estamos continuando o nosso caminho de evangelizadores? Pois bem, na terceira etapa da Lectio Divina, que é a oração, vamos diante de Deus, diante de toda essa indagação que Deus faz-nos, vamos responder a Ele. Responda ao Senhor diante dessas meditações. O que você gostaria então que mudasse? Você gostaria de reconhecer que você é pecador, que você muitas vezes é esses que não acolhem os profetas da sua casa, da sua cidade, porque acha que eles são iguais a você e não merece crédito, não merece ouvido? Não é ele, acaso, o filho de José? Se você fala assim, peça perdão ao Senhor. Senhor, nós te pedimos perdão, porque quantas vezes não ouvimos a tua voz, não ouvimos a tua palavra através dos profetas da nossa terra, da nossa casa, daqueles que estão mais próximos de nós. Senhor, quantas vezes também somos esses profetas que muitas vezes anunciamos, mas perdemos a graça do anúncio porque percebemos que as pessoas não estão dando ouvidos para nós. E ao invés de passar no meio deles e continuar o nosso caminho como Jesus fez, como o Senhor fez, nós desistimos, nós ficamos cabisbaixo. O Senhor, perdão se muitas vezes não damos testemunho da tua palavra, testemunho de fé. Por isso nós te pedimos a tua graça, graça do teu Espírito Santo, que infunda em nós a fé, a perseverança e que a verdade seja dita e vivida, porque a verdade é verdade, não importa por quem é dita,
mas a verdade precisa ser dita e vivida. Senhor, conceda-nos esta graça, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, que nós possamos continuar firmes no anúncio do Evangelho, e que nós sejamos pessoas que acolham os profetas da nossa casa e os valorizemos e os demos ouvido, a Ele, porque Ele fala da Tua Palavra. Que a Tua Palavra, Senhor, possa cair no nosso coração, germinar, crescer e dar muitos frutos. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.